Num momento como esse, nós olharmos só para aqueles que têm, na verdade, no quadro nacional, os mais altos salários, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, não é correto, não é decente. Eu diria que é uma proposta indecente. Eu espero que... Porque eu pergunto quem é que está propondo para colocar na pauta. Ninguém tem assumido a responsabilidade de quem propôs colocar na pauta. E os salários do Executivo e do Legislativo terem um aumento num momento desses, eu acho que é um despropósito que depõe contra os homens públicos, depõe contra os partidos e depõe, naturalmente, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estarão contemplados se esse desastre acontecer. Mas eu penso que o dilema dessa decisão vai caber aos senadores e senadoras no momento que o Brasil está vivendo. Não só o limite da PEC do teto, dos gastos, mas também o impacto que isso terá sobre os vencimentos dos senadores, dos deputados federais, deputados estaduais, dos vereadores. É essa a grande questão, o efeito cascata desse reajuste. E, por enquanto, não temos ainda uma condição, um dispositivo legal ou constitucional de limitar apenas o reajuste ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário para que não impacte e não seja esse efeito cascata sobre o reajuste para os poderes, para o Poder Legislativo. Então, essa ponderação foi feita. Caberá agora ao plenário do Senado tratar dessa questão. O reajuste proposto terá um impacto de 6 bilhões de reais, é o que está se estimado, que é metade do que se gasta hoje com o ensino básico em nosso país, apenas para efeito de comparação. Eu quero registrar aqui, mais uma vez, a minha posição contra esse aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em setembro, no dia 4 de setembro, eu tive nessa tribuna fazendo um pronunciamento contrário a esse aumento, quando ele começou a ser discutido. Falei hoje na CCJ e volto a falar aqui no plenário. Esse aumento é, na minha opinião, uma verdadeira excrescência, um desrespeito ao contribuinte desse país, aquele que paga impostos nesse país. Não tem como aceitar que se discuta, nesse momento, aumento salarial para ministro do Supremo Tribunal Federal. Fora que esse aumento vai gerar impactos em cadeia. Vai aumentar o teto constitucional do serviço público, vai aumentar os salários do Poder Judiciário nos estados. Então, é absolutamente inaceitável isso. E pior, sequer se mexe nos penduricalhos e nas mordomias que existem no Poder Judiciário. Eu desejo para lhe dar todo o apoio nessa sua fala. Eu votarei contra essa proposta de aumento do teto para os juízes, que se espalhará para os parlamentares e para o Executivo também. Se mandassem para cá uma proposta de aumento do salário mínimo, do piso salarial dos professores, eu ia analisar. Ia ver se tem os recursos, porque também não adianta aumentar mesmo o piso se não houver dinheiro para pagar, e aí estamos enganando. Você aumenta um dia e rouba com a inflação no outro dia. Mas daria para analisar. Aumentar o teto, eu não vou analisar. Não vou analisar se isso custa pouco, porque alguns dizem, mas são tão pouquinhos que no conjunto da dívida pública brasileira isso não vai pesar. É simbólico, além de que custa, quando se espalhar para todos. Mas é simbólico, é uma vergonha, é uma desmoralização das contas públicas, que alguns de nós aqui, o senhor é um deles, sempre lutamos para que elas fossem zeladas. E eu gostaria que a gente fizesse uma outra discussão, a discussão para acabar com os privilégios e com as mordomias que existem nos 3 poderes, no Judiciário, no Executivo e também aqui no Legislativo. Senadora Fátima, mas olha, eu pedi a parte de Vossa Excelência porque hoje pela manhã
eu e o senador Paim fizemos uma postagem na internet exatamente sobre isso que Vossa Excelência fala, sobre o aumento do salário para os juízes, para o Ministério Público, e certamente alcançará também os parlamentares Perfeito. do Brasil inteiro. E nós fizemos essa manifestação pública registrando o nosso voto contrário, a nossa posição contrária. Porque, assim como o senador Paim, eu também, durante o período eleitoral, assumi compromisso, senadora, compromisso em não apoiar essa proposta. E olha que eu nunca deixei de votar a favor de reajustes, de aumento salarial para essas categorias, mesmo porque todos nós sabemos da importância que tem um juiz, da importância que tem um procurador e como eles devam receber um bom salário. Entretanto, o momento em que a gente vive, como diz Vossa Excelência, é um momento diferenciado. Bolsas Famílias estão sendo cortadas. O FIES, mudaram recentemente a lei do FIES, que diminuiu drasticamente o número de pessoas que têm acesso ao financiamento. Por quê? Porque eles diziam que custava muito caro para o Estado brasileiro. Não havia necessidade de fiador, o juro era praticamente zero e ainda tinha um período de carência depois de formado. Acabaram com isso tudo, agora exigem fiador, não tem mais carência e juro de mercado. Por quê? Porque dizem, este governo, que não suportam esse gasto. Mas como vai suportar então o aumento? O cálculo feito pela consultoria do Senado dá conta de que esta matéria impacta as contas nacionais em torno de 6 bilhões de reais. E aí vale perguntar como fará o Estado quebrado e falido do Rio de Janeiro. Como fará o Estado quebrado e falido do Rio Grande do Sul e até de Minas Gerais. Porque existe o efeito cascata. E este impacto trará aos nossos estados enormes impactos. Há pouco conversava com o senador Ronaldo Caiado, eleito governador pelo estado de Goiás. E o mesmo senador Ana Amélia me afirmava que este projeto impacta em 800 milhões de reais as contas públicas do estado de Goiás por ano. Portanto, é bom que tenhamos a dimensão daquilo que estamos votando aqui e, sobretudo, das consequências para a deterioração ainda intensa das questões fiscais em nosso país. Não há previsão na lei orçamentária, não há previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, prosperar com esta matéria é uma violação clara ao artigo 169 da Constituição Federal. Como se não bastasse essa violação constitucional, há ainda a Lei Complementar 101 de 2000, que foi um marco na organização das contas públicas do nosso país, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que no seu artigo 21 determina: é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda, primeiro, as exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar. E o que diz... Para concluir, senador. Eu peço a Vossa Excelência um pouco de paciência para que eu possa fazer a minha manifestação, até porque fui relator na Comissão de Assuntos Econômicos e eu tenho para comigo mesmo, para com minha consciência esse dever, e como me aprofundei no tema, eu quero compartilhar e socializar com todos os senadores, para que depois não venhamos afirmar que votamos sem saber, não. Nós estamos sabendo que nós estamos votando. Presidente, por favor, quem é que está fazendo? Não é possível que se aumente teto... Eu estou ouvindo bem, Vossa Excelência. Teto de salário e não aumente o volume... Primeiro que não sou eu que estou votando, eu não voto, eu só pauto, presidente, senador. Mas eu agradeço... Vossa Excelência pode falar o que quiser, agora não me acuse daquilo que eu não estou fazendo. Não acusei não, senador. Eu apenas quis fazer uma ironia comparando. Mas as ironias são piores do que as palavras. Mas não seria o senhor, seria talvez algum técnico. Eu só quis dizer que nós estamos aumentando teto de salário. É preciso que o som também seja bom, como o senador Requião pediu. E eu repito, senador Requião, já que o senhor lembrou que o som estava baixo,
que nós perdemos as eleições. A maior parte de nós, eu inclusive, claro. E perdemos porque fizemos coisa desse tipo ao longo dos anos, desconectados com o que o povo quer. O povo não quer, senador Fernando, manter penduricalho, ajuda a moradia para quem tem salário no teto, e nem quer que ser enganado dizendo que acabamos o auxílio, incluindo no salário. Então coloquemos no salário mínimo ajuda moradia. O que nós estamos fazendo, senador, é enganando, incorporando no salário, legalizando uma indecência e ainda mandando para os aposentados também o auxílio moradia, sob a forma de aumento de salário. É por isso que a gente perdeu a eleição. Mas não é só isso. 60 de nós, eu inclusive, votamos pelo impeachment da presidente Dilma, com o argumento que eu estou convencido que eu estava certo, senador Anastasia, e lhe agradeço o relatório, de que ela cometeu irresponsabilidade fiscal. O que a gente está fazendo aqui é uma pedalada explícita. Nem enganando nós estamos. Nós estamos cometendo uma irresponsabilidade fiscal de um tamanho que ninguém sabe ainda qual é. Nós estamos cometendo uma profunda irresponsabilidade com as contas públicas. Vai ver que querem jogar uma bomba no colo do próximo governo. Não votei no Bolsonaro, mas não me esperem colocar bombas para atrapalhar o Brasil, porque o presidente vai ser outro. Não votarei a favor dessa imoralidade. Porteira que passa um boi, passará boiada. Quantos outros abacaxis poderão ser entregues para o governo que iniciará em 1º de janeiro, que ainda nem tem correto conhecimento das contas públicas após estes? Esta pauta é incompatível, é anacrônica com o momento atual. Veja, nós temos um governo que toma posse com uma dívida interna que chega a trilhões. Nós temos um déficit nominal das contas públicas que é um dos maiores da história brasileira. Nós temos estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e tantos outros em situação falimentar. Essa votação é anacrônica com o momento atual do Brasil. É anacrônico, inclusive, com a situação que o governo eleito receberá no Brasil. Nesse aspecto, não há dúvida que eu serei de oposição ao governo que tomará posse no dia 1º de janeiro. Mas eu repercuto aqui o pedido do presidente eleito, em nome do Brasil. Não temos como votar essa matéria. Não temos como votar essa matéria por conta das contas públicas, por conta do Brasil, por conta do disparate que é. Não é verdade que vai se aumentar a despesa do judiciário para o presidente novo Bolsonaro pagar. Não é verdade isso. Porque qualquer que seja a despesa interna dividida no judiciário, o teto será o mesmo. Portanto, nós não estamos aqui discutindo aumento de gasto do poder judiciário. Isso é tecnicamente equivocado. Estamos aqui uma ação contra supersalários. O Senado aprovou. E essa matéria está na Câmara dos Deputados aguardando votação. Falou-se aqui de vinculação de despesa. É verdade. Mas o Senado também votou essa matéria alguns anos atrás, desvinculando o salário do Supremo das outras vinculações internas do Judiciário e do Executivo. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela coragem cívica de enfrentar esse problema na circunstância, no momento de dificuldade fiscal que nós atravessamos no Brasil e principalmente nos estados federados. Presidente Eudício, eu estava aí sentado no lugar de Vossa Excelência quando em função da circunstância que nós vivíamos, eu paralisei como presidente o reajuste do Judiciário e do Ministério Público.
Por que fiz isso, senhor presidente? Porque, de minha autoria, estava tramitando na Casa, e não está mais, agora está tramitando na Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda constitucional que acabava com a cascata. Porque isso, senhor presidente, é uma punição ao Supremo Tribunal Federal, que toda vez que nós vamos fazer o reajuste dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós temos que arcar, do ponto de vista dos estados, com esse ônus todo. Presidente, não falo por ninguém, falo só por mim, que eu vou ajudar nesse momento a não trincar as relações entre os poderes e dando, senhor presidente, um crédito de absoluta confiança ao presidente do Supremo Tribunal Federal, de quem eu ouvi que vai acabar com o auxílio moradia e vai retirar outros penduricalhos. E eu queria pedir mais a Vossa Excelência, pedir ao presidente Toffoli, pedir ao presidente eleito, que nós temos que, na sequência, fazer mais. Nós temos que aprovar a proposta de emenda à Constituição, já aprovada nesta Casa, que está tramitando na Câmara dos Deputados, que desvincula, senhor presidente, os reajustes dos salários dos ministros do Supremo Tribunal, das demais autoridades que pegam bigu nessa cascata. O PT, obviamente, encaminha voto não, mas há na bancada pessoas que têm uma posição diferente nessa matéria. Achamos que não era oportuno estar sendo pautado agora, mas fica registrado o voto não nessa fase da votação e, obviamente, depois tem alguns colegas que, inclusive no meu caso, vamos votar sim. Vanessa. Voto não, presidente. Vota PCdoB. não. Senador Otto Alencar. Senhor presidente, o PSD libera a bancada a votar de acordo com a consciência de cada um dos seus senadores. No meu caso pessoal, vou votar o voto sim a favor do projeto. O PTB libera a bancada, mas eu especificamente vou votar pelo sim e comungo com o senador Renan que não é hora de a gente trincar essa relação, até porque é verdade que o judiciário tem o seu próprio orçamento e, naturalmente, hoje o problema do Brasil não é esse reajuste que o judiciário está fazendo. Senhor presidente, o PROS vota sim. PROS vota sim. Senhor presidente democrata, libera a bancada. Eu, pessoalmente, pelas razões expostas, a favor e contra que aqui foram colocadas, e pela minha avaliação, o meu voto será sim. A bancada está liberada. Presidente, a rede encaminha o voto não. A rede encaminha voto não. Presidente, anunciar aqui meu voto favorável ao projeto de lei e eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. Eu acho que nós vivemos um país, muitas vezes, de hipocrisia, tenta se nivelar as pessoas por baixo e os nossos poderes têm um orçamento próprio para eles estarem fazendo essa remuneração, esse aumento de salário. Tem mais de 4 anos que esses poderes não recebem aumento. Portanto, eu acho que nós temos que ter consciência, não ficar jogando para uma plateia e ter responsabilidade com os nossos atos. Meu voto é sim. Vou encerrar a votação. Está encerrada essa votação. Votaram sim 41 senhoras e senhores senadores, não 16. Uma abstenção. Está, portanto, aprovado o projeto a parecer da comissão diretora, oferecendo redação final. Será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão da redação final.